Dito isso tudo, olha só, agora primeiro sim, quero vou comentar chamar então o aqui Eribaldo dessa Maia. Boa figura, noite, meu querido. essa Tudo bem? foto Como estamos? do Você que está aqui há Bolsonaro. Ele bastante fez tempo, um inclusive, né? pronunciamento, né? Ontem, Fez uma hoje, passei declaração bastante tempo aqui. logo É Boa depois noite, isso. da Thalita. Boa decisão da noite a primeira todos, turma do todos aí STF. do chat que está nos E ele acompanhando. ficou ali Sei que falando é por isso, eu já cerca há de um uns tempão 50 aqui minutos, no mais Farol ou Brasil menos. desde ontem, fazendo a E, enfim, cobertura junto gente, não com o tem querido Mauro absolutamente Lopes nenhuma do novidade. julgamento, né, dessa primeira etapa do julgamento, onde Bolsonaro e seus companheiros ali de golpe vão se tornar réus, né, como você resumiu muito bem. Acho que tem um elemento importante dizer que esse julgamento ele representa um elemento da luta política que pelo menos tem se cristalizado no Brasil, que é essa aparente polarização entre democracia e extrema-direita, né? Democracia e golpismo, e que é óbvio que é muito importante, é fundamental, eu sempre digo isso, né? É fundamental que os golpistas sejam punidos adequadamente, que haja punição, que ocorra tudo dentro da ordem institucional, né? Dentro dessa ordem institucional que você explanou muito bem, da maneira mais rigorosa possível, mas que haja punição. A ausência de punição é sempre muito ruim quando se trata de um golpe pela extrema-direita, haja vista o que aconteceu da ditadura militar para a redemocratização, o que a ausência de um passar a limpo, ao menos juridicamente, produziu. E isso faz com que, por exemplo, muitos comunistas peguem e digam, oh, mas veja bem que é a justiça burguesa, etc, etc. Né? Teve um vídeo de Jones recente, inclusive, que ele fala assim, ó, todo Estado é burguês no capitalismo, mas há uma diferença entre um Estado ditatorial, um estado fascista e uma democracia liberal. Então, essa diferença faz com que a luta seja colocada de maneira diferente. Então, entre essa aparente essência, né, de que o Estado burguês há essa ditadura de classe, há o judiciário como também esse elemento de classe, é melhor que Bolsonaro seja punido para que a gente consiga avançar na luta. Dito isso, há um outro ponto para ir devolver para você, de que essa aparente luta, mesmo com a punição de Bolsonaro, ela ainda está muito aquém. Porque a gente coloca como se o fato de Bolsonaro, se vier ele e os seus comparsas, por dizer assim, né, sejam punidos, a luta está colocada como se isso fosse o suficiente, né? Então você pega, por exemplo, um Reinaldo Azevedo e vai dizer, ó, isso aí é a prova que a democracia brasileira é forte, as instituições são fortes, etc, etc. Quando, no fundo, o que alimenta a extrema-direita, o que alimenta essa força golpista, inclusive, é justamente um sentimento de que, uma sensação popular de que as coisas não estão bem e que são agravadas justamente pela uma política neoliberal que está sendo aprofundada, tanto pela. A gente vê, por exemplo, a política de juros, da qual o Copom já anunciou que vai ter mais um aumento de juros na próxima reunião. Simone Tebet, a ministra, né, do governo, já anunciou que vai haver um possível novo ajuste fiscal, ainda mais rigoroso, ainda mais profundo, e uma série de políticas que vêm sendo tocadas de austeridade e que retroalimentam exatamente o solo que permite a ascensão da extrema-direita. Afinal, como disse, né, o próprio Lula, né, em discurso na ONU, é o neoliberalismo que se torna o solo de onde nasce a extrema-direita. Então, se você não está disposto a debater, sentar, conversar e enfrentar as forças neoliberais, aí todo discurso sobre combate à extrema-direita e defesa da democracia fica apenas na aparência e apenas em um julgamento muito mais performático e espetacular, né, no sentido que o Mauro colocou, de uma sociedade do espetáculo, do que, de fato, de um enfrentamento e de um processo de se fazer justiça. Bom, e aí espetáculo certamente que é o que vai acontecer nos próximos meses, né? Assim, e eu confesso para você, Eribaldo, que tem um lugar de incômodo, apesar da gente, é importante esse recado que a gente dê para a sociedade, para a história, né, a respeito do Bolsonaro ser preso enfim, dele, de todos os golpistas, mas um incômodo que me coloca num estado coletivo de comemoração,
como se nada mais estivesse acontecendo, como se esse fosse o único problema real que está acontecendo, e a gente esquece muito do que está acontecendo no nosso cotidiano. Ontem, inclusive, eu abri a live aqui, o programa falando justamente isso, né? Temos que enfrentar o fascismo, temos que acabar com os fascistas e a extrema-direita, quando, na verdade, nós temos ali, em todos os estados brasileiros, governadores alinhados ou não ao bolsonarismo que implementam um estado permanente de violência. Né? Por isso que eu fiz a chamada fascismo usa farda, inclusive. Então, e violência não apenas essa física, essa, né, que acontece a partir do seu braço armado, das suas polícias militares, mas também esse tipo de violência de todas as ordens mesmo, no sentido da negação de direitos básicos, né, que a gente tem generalizado. Então, me incomoda muito esse lugar muito de quase de êxtase que a gente tem, que é importante, que é real, assim, não é negar, não é falar assim, não vamos ficar felizes, claro, a gente tem que comemorar em alguma medida, mas é comemorar um pouco com o pé no chão, sabe, do que está acontecendo no país também, sobretudo no cotidiano, porque para quem está sofrendo, que a vida está difícil, em todos os sentidos, não sei o quanto muda mesmo, de fato, né? Então, acho que o teu comentário, a tua análise, acho que ela traz um pouco desse lugar também, porque senão a gente fica num lugar, assim, muito de êxtase coletivo mesmo, mas que a gente esquece dos enfrentamentos cotidianos e das escolhas políticas que o atual governo tem feito e que tem mantido as estruturas. Se o neoliberalismo é a base para o fascismo, se a gente não enfrenta o neoliberalismo, pelo contrário, inclusive, a gente tem ele como uma base de direcionamento para esse governo, a gente não está enfrentando o fascismo, né? Exatamente. Eu acho que você colocou um elemento central, e o programa de ontem que você tocou, ele traz algo importante, que é entender que tem um elemento que as pessoas vão, no geral, tipo, alguém falou no chat assim, a gente não pode comemorar nem um pouquinho, deve, assim, a gente deve, faz muito tempo que a gente não tem conquistas políticas, mesmo que de qualquer nível, faz muito tempo, né? Então é importante comemorar. Agora, como Thalita falou, é importante comemorar com os pés no chão, entendendo que isso deve ser o início de uma luta maior. Por exemplo, se não tivesse desarticulado a trama golpista, possivelmente muita gente que está aqui fazendo parte do membro do Farol Brasil não estaria participando do programa, não estaria podendo falar, a gente estaria numa situação muito mais complicada. Agora, o fato é que a maioria do povo brasileiro, é o que eu sempre falo, a democracia no Brasil, que é importante ser defendida, sim, claro, óbvio, evidente, é melhor uma democracia capenga do que democracia nenhuma, principalmente para quem é comunista, principalmente para quem está na luta, principalmente para quem está na periferia. Para a maioria do povo brasileiro, a democracia ela é geograficamente delimitada. Então, por exemplo, aqui em Recife, quem conhece Recife, tem democracia em Boa Viagem, tem democracia em Casa Forte, não tem democracia no Ibura. No Ibura, o policial não vai entrar na casa da pessoa e vai dizer assim, ó, eu estou aqui com um mandato, senhora, eu vou entrar aqui na sua casa, mas tem aqui um mandato, então eu vou fazer uma revista na sua casa, mas tudo tranquilo. Vai parar um menino, um rapaz que está subindo o morro, e não vai dizer assim, ó, queria parar para ele revistar e falar com ele educadamente, feito fala com o pessoal de Alphaville, quando a polícia vai resolver alguma bronca lá. Não, ele entra batendo o pé na porta da casa das pessoas, sem mandatos, sem nada. Primeiro atira, depois pergunta, primeiro dá tapa, depois revista, e assim por diante. Então, o Estado democrático de direito, e não só nesse sentido da violência policial direta, mas como você falou, da ausência de tratamento de esgoto, de água adequada. Às vezes a água sai da torneira na cor de Coca-Cola. Assim, aqui em Recife isso acontece em vários bairros. A luz falta o tempo todo, a pessoa não tem direito até, às vezes, numa geladeira, aí perde tudo, daqui consiga de novo. Aí chove, perde móvel, perde eletro. Ou seja, a pessoa não tem direito nem do mérito capitalista de juntar o dinheiro, ter um eletrodoméstico, porque quando chove, alaga e perde o eletrodoméstico que você, com seu dinheiro suado, comprou num carnê que você ainda vai ficar pagando depois que ele quebrou.
Então, como você pode dizer às pessoas, vamos defender uma democracia que não existe, ou que, ainda que exista, é muito, muito insuficiente a ponto de fazer alguém sair de casa para defender ou se emocionar a ir na urna e votar em candidato A, B ou C porque ele é a favor ou contra da democracia. Então, isso não vai acontecer. Como você reverte isso? Você reverte isso mostrando às pessoas, politicamente, que a democracia ou o sistema democrático, que a esquerda tem um projeto que impacte na vida das pessoas. Então, por exemplo, para dar um exemplo, a luta pelo fim da escala 6x1 e o estabelecimento de uma escala 4x3. Isso é possível, tem condições de ser feito. Antes mesmo da luta ganhar corpo, quando ela começou a ganhar corpo, inclusive constrangendo figuras da direita e da extrema-direita, a própria esquerda começou a botar panos quentes na luta da escala 6 contra a escala 6x1, inclusive já recuando a pauta para uma escala 5x2. Então, isso faz com que as pessoas olhem para as forças progressistas de maneira muito ampla aqui e digam: vocês não têm muito a oferecer. E o que vocês pedem para eu defender, que é a democracia, de fato não me atinge tanto. Atinge mais vocês do que eu. E, de fato, ou seja, a gente tem uma dificuldade, porque a gente, ao adotar essa agenda desse neoliberalismo progressista, a gente cria uma falsa sensação, um jogo político muito mais performático de esquerda, que finge um caráter progressista em discursos, na estética, mas que, de fato, não produz na concretude da vida das pessoas uma sensação de melhora. Então, a pessoa, por mais que, óbvio, é evidente, isso é muito importante, né? Que o governo não fale barbaridades contra os direitos humanos, não vai fazer discursos violentos e esse tipo de coisa. Isso é muito importante, isso não estou menosprezando. Mas as pessoas chegam no mercado e não conseguem comprar ovo. Porque tá R$1 um ovo. Então, se você não conseguir aliar as duas coisas, você se transforma num discurso vazio e que, por outro lado, vai alimentar exatamente essa direita e essa extrema-direita, que vai manter o que você faz no plano econômico, só que com a violência que você tenta gerir desse sistema e que é impossível você ir gerindo eternamente. Bom, e para ficar no exemplo do ovo, porque enquanto isso, a gente tem o maior produtor de ovo desse país abrindo capital em Nova York, comprando empresa espanhola e ficando cada vez mais rico. Isso é muito didático. Enquanto a gente tem aqui, está falando de preço do ovo, e a gente tem uma realidade de pessoas que estão parcelando compra no supermercado, é isso que está acontecendo, a gente tem o maior produtor de ovo comprando, assim, concentrando mais renda. Então, é esse o estado de coisas que a gente tem nesse país, para ficar em um exemplo apenas, né? Então, a gente não tem como não olhar para isso e não falar sobre isso, porque isso é um escândalo. É um escândalo, né? A gente ter o maior produtor de ovo desse país cada vez mais rico, enquanto a gente está aqui discutindo, debatendo e tendo que, enquanto esquerdas aqui, a gente tendo que ouvir críticas quando a gente está fazendo esse apontamento, falar, olha, não é possível, realmente não é possível. Mas é isso, Eribaldo, essa primeira parte aqui da nossa conversa sobre essa questão, aliás, eu quero te chamar mais vezes para a gente falar sobre esses pontos também, mas eu te chamei também aqui para que a gente possa conversar sobre uma outra questão muito importante e talvez muito negligenciada de alguma forma para quem está pensando a classe trabalhadora, que é o amor e os nossos afetos, né? Você tem um vídeo, até no começo da live aqui eu falei, né? Um vídeo que eu estou recomendando para todo mundo assistir, que é que você faz uma análise sobre a questão dos afetos da classe trabalhadora a partir do documentário Vou Rifar Meu Coração.
E eu queria te ouvir isso, mas antes eu queria que você pudesse falar rapidamente sobre o Dialética do Pop, que inclusive tem é toda semana que tem um vídeo novo aqui no canal, e aí você faz uma análise de um filme, de algo, de alguma discussão que está acontecendo. Eu vi esses dias a sua análise falando sobre a Emília Pérez, né? Eu não vi o filme, mas eu soube de toda a polêmica, tudo o que aconteceu. Então, o Dialética do Pop é uma análise sua marxista, evidentemente, mas a partir de algo que está acontecendo, ou um filme, algo nesse sentido, é isso? Foi uma ideia meio que quando o Jones começou a pensar esse formato, né, para meu quadro, a gente sempre conversava muito, porque eu gosto muito de filme, de música, e querendo ou não, os autores que eu trabalho são autores que tomam a cultura quase que como uma espécie de tubo de ensaio da sociedade, né? Como se fosse um reflexo muito depurado da sociedade, né? Então, muitas vezes, melhor do que uma pesquisa qualitativa, às vezes é você analisar as produções culturais, ela é quase que um espelho da sociedade, né? Pelo menos dentro de uma certa tradição, né? Então, por exemplo, Marx vai citar autores da literatura no livro Capital. Então, aí você pergunta, um livro onde vai estar falando tanto de economia, ele está citando Balzac. É isso, a cultura tem essa importância. Então, isso acontece em toda a tradição marxista e também na teoria crítica, que são autores que eu uso muito, Adorno, Benjamin, Horkheimer, a própria, uma autora que eu trabalhei muito no mestrado, também usa muito a cultura, que é a Judith Butler, que ela tem um livro só sobre a Antígona, por exemplo. Então, de certa forma, eu sempre tive essa aproximação entre fazer leitura de teoria social, filosofia e a cultura no geral. E eu gosto de fazer isso a partir da cultura mais cotidiana, né? Ao invés de pegar, sei lá, Eisenstein, com todo respeito ao Eisenstein, né? Mas ao invés de pegar o Eisenstein, que às vezes a pessoa que é muito distante do nosso costume estético, pegar o brega, pegar a série do momento, pegar um filme, uma música que a gente está acostumado a ouvir e a partir dela tentar destrinchar algo, né? Então foi mais ou menos essa a ideia. E aí sai toda sexta-feira. O vídeo dessa última sexta foi sobre o documentário Vou Rifar Meu Coração, que uma amiga indicou, e que indicou porque ela sabe que eu amo brega, né? Eu amo brega, sou recifense, portanto, apaixonado desde criança pelo brega local, pelo brega romântico, né? E terminei assistindo o documentário e é fantástico, é maravilhoso, recomendo muito que assistam, porque, além de tudo, é muito divertido o documentário. É lindo, realmente. E é lindo, porque você fica cantando junto, tem muita música e tem os depoimentos todos, né, das pessoas. E aí tem um ponto que você traz no seu vídeo, você fala mais de uma vez sobre a diferença entre o brega e a música romântica popular. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, e aí, emendando também, te pedir para falar sobre a forma como os afetos da classe trabalhadora elas são retratadas de forma muito caricata, sobretudo pelos produtos culturais que a gente tem aqui. Um exemplo, por exemplo, com perdão da redundância, mas um exemplo é as novelas. Você pega a novela em geral, ela traz a forma como né, as classes mais populares, aquele núcleo pobre da novela, sempre é colocado de uma forma mais caricata, no limite, até mais brutalizada mesmo. Então, queria te pedir para você falar dessa diferença entre o brega e a música romântica e já emendar sobre a forma como as classes populares são retratadas aí na nossa arte em geral. Eu acho que a música romântica popular, né, que é mais nacional, por assim dizer, ela tem um caráter mais nacional, mais nacionalizado. Ela passa, é claro, a MPB tem músicas românticas, essa MPB mais elitizada, entre aspas, né? Mais elitizada, entre aspas. Mas que é reconhecida como arte, né, por assim dizer. Ela tem músicas românticas, mas a música romântica popular, essa que foi escanteada da MPB, que é bem popular mesmo, e que ela foi tomada como brega, justamente por ser escanteada do mundo da arte. A gente em Recife não mistura ela como brega. A gente chama ela de música romântica.
porque é Amado Batista, Odair José, o Nelson Ned, que aparece no documentário, e outros, né? Timóteo. Minha mãe adorava Timóteo, inclusive. Timóteo. Enfim, são músicas românticas. Elas influenciaram o brega e elas foram chamadas de brega pelo resto do Brasil. Mas o brega recifense, ele vai surgir ali nos anos 70, quando um conjunto de artistas, inclusive o Reginaldo Rossi, por exemplo, que está ligado à tentativa de produção de uma jovem guarda local. Então, tem artistas de uma jovem guarda local, por exemplo, Adilson Ramos, etc. E que eles não iam ter projeção nacional, porque, enfim, há uma prevalência, uma hegemonia do eixo sudeste na produção cultural, né, na capacidade de espalhar aquelas vozes. Então, geralmente, por exemplo, os artistas do Nordeste que conseguiram fama nacional, eles saíram do Nordeste, foram para Rio, foram para São Paulo para tentar conseguir fama nacional. Os que ficaram não conseguiram fazer isso. Então, o que é que acontece? Então, você tem uma fase da carreira de Reginaldo Rossi que está ligada a esse movimento da Jovem Guarda, e depois ele vai migrando para a música romântica. Na medida que isso acontece ali dos anos 60 para os anos 70, os morros da zona norte do Recife, dentro do que na época ainda era uma coisa só Casa Amarela, então Vasco da Gama, Nova Descoberta, Alto Santa Isabel, Morro da Conceição, enfim, que tem vários clubes, o Acadêmico do Morro que fechou, mas o 13 do Vasco, o Clube Bela Vista, que são clubes de brega, eles começaram a piratear rádios do Caribe, rádios cubanas, principalmente em rádios cubanas, e o pessoal começou a curtir muito música cubana. Então, hoje aqui em Recife, você tem festas cubanas, é muito comum ter. Então, festas é o que a gente chama de as cubanas. Você vai para ouvir música cubana. E isso terminou misturando o estilo da Jovem Guarda com essa música romântica de Odair José, de Nelson Ned, de Nelson Gonçalves e toda essa música romântica popular que foi escanteada da MPB e se transformou no que a gente chama de brega, do brega romântico, que é Reginaldo Rossi, Banda Labaredas, Conde do Brega. No documentário aparece um grande nome aqui, que é Walter de Afogados. Enfim, que é esse brega romântico mais tradicional. E o brega foi, por muito tempo, escanteado. E só recentemente ele tem se generalizado como grande gênero e a importância que ele tem para a cultura recifense. Então, esse seria o ponto. E um outro ponto importante é que é o que eu tento mostrar, assim, né? A gente geralmente tem uma visão do capitalismo muito objetiva. E esquece que o capitalismo também atua nos afetos. Ele produz uma certa forma de ver os afetos. Então, o rico, ele ama. O rico sente saudade. O rico fica em posição fetal, chorando de amor. Ele escreve poesia. Ele fala de amor de uma maneira bonita. O pobre, não. O pobre, ele é brutalizado, não só pelo trabalho duro, mas ele é brutalizado na imagem que se constrói do pobre. Então, por exemplo, isso aparece, por exemplo, na Hora da Estrela, mas aparece especialmente em Vidas Secas. Então, por exemplo, Fabiano, ele é quase que animalizado. E a personagem mais humana é a cachorra, Baleia. Então, é parte da visão de mundo burguesa tornar a vida afetiva do pobre animalizada. E o pobre, ele tem vida afetiva, ainda que muito diferente, ele vive isso de uma maneira diferente das classes mais classe média, da pequena burguesia e da burguesia, mas ele tem. E não só tem, como ele resolveu produzir artisticamente sobre isso, contar as suas histórias, elaborar suas dores, seus amores, suas saudades, as histórias que aparecem, por exemplo, no documentário. Então, tornar essa expressão de amor com todos os seus problemas, porque tem problema de machismo, tem problema de violência, tem problemas estruturais, tem todos os problemas, como também tem na grande arte. Tem Tom Jobim, também tem, Chico Buarque também tem, né? Tudo isso. Isso faz com que a gente humanize um grupo social, que é o povo trabalhador, que é geralmente brutalizado e animalizado
inclusive na dimensão afetiva. Por isso que eu coloquei o título do vídeo de A Classe Trabalhadora Também Ama. Porque parece óbvio, mas não é. A classe trabalhadora também ama, ela também sente saudade, ela deseja um amor. E o brega mostra isso. Bom, e aí tem um outro ponto que você diz a respeito da arte em si, né? Da produção desse gênero musical, que são músicas de menor qualidade, quer dizer, tem uma identificação e um juízo de valor sobre esse gênero musical. Aliás, queria dizer que, pelo menos aqui no Sudeste, né? Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, moro no Rio, então eu posso dizer que há uma grande confusão entre o cafona e o brega, né? Tem gente que fala, isso é brega, quando na verdade o sentido que a pessoa quer atribuir é cafona, não brega. Né? Então tem uma confusão nesse sentido e também e que faz parte, obviamente, de um universo de preconceitos de tudo que vem do Nordeste, que isso é histórico e evidente, a gente sabe as relações que tem, né, que são como o Nordeste é retratado a partir de uma visão sudestina. Então existe isso. E aí tem um outro ponto que você traz no seu vídeo, que é justamente esse juízo sobre a qualidade artística do brega. E aí, para te perguntar e pedir o seu comentário, eu não tenho como não encontrar semelhança, Eribaldo, quando eu estava te ouvindo, no que se fala também sobre o pagode, sobre o sertanejo, claro, guardadas todas as particularidades históricas, etc., porque também ainda que a gente possa aqui fazer um debate sobre isso, etc., mas é gênero musical da classe trabalhadora, criado e feito para a classe trabalhadora organizar os seus afetos, que tem apropriação, que tem embranquecimento, quer dizer, que toda a problemática está colocada, mas tem. Então, você fala do brega, ecoa para mim aqui dentro da minha vivência sudestina o pagode, que hoje a gente chama de pagode 90, por exemplo, que é um gênero musical, e o próprio sertanejo, dada a conjuntura que a gente sabe do sertanejo hoje. Então, queria te ouvir mais sobre isso também, porque isso, de alguma forma, você faz uma análise sobre o brega, mas isso ecoa também para esses outros gêneros que também organizam os afetos dessa classe trabalhadora que estão nesses espaços também, né? E que fizeram esses outros gêneros musicais, que produziram essas músicas. Não, é perfeito o que você falou. O Brasil tem uma característica que é isso, né? O Brasil é um país gigantesco e que as diferenças culturais de região para região, de estado para estado, é enorme, né? São diferenças enormes, né? Então, eu falei do brega por dois motivos, né? Porque eu vivo o brega aqui. Eu gosto muito de brega, porque eu fui criado no meio do brega com uma figura que foi uma referência paterna para mim, que foi Zé Carlos, que era taxista e que me ensinou a ouvir brega, né? Ele me pegava de carro e saía ouvindo brega o tempo todo. E porque é isso que eu tenho um pouco mais de condições de contribuir do ponto de vista dessa articulação teórica. Mas, por exemplo, isso que as pessoas constroem, de que essas músicas, assim, o pagode, o sertanejo, todas essas vão estar colocadas como música ruim ou música inferior, né? Que quando você vê, é puro preconceito estético e puro também. A gente é acostumado. Felipe Leão, que fala sobre cinema, ele sempre diz isso, né? A gente aprende a achar bom determinadas coisas e aprende a achar ruim determinadas coisas. E você precisa desaprender. E isso requer um esforço, muitas vezes. Então, por exemplo, você pega uma música como Temporal, de arte popular, é uma música belíssima, a letra é belíssima. A letra é belíssima. É uma letra rica, assim. Você tem várias músicas de Reginaldo Rossi que são muito, muito bem construídas, assim, a letra, a melodia, etc. Então, geralmente a galera não sabe, mas Reginaldo Rossi era um cara que estudava literatura francesa, sabia tocar piano. Tem uma história de que, inclusive, uma pessoa contou uma vez, um humorista contando que estava numa festa global e estava Reginaldo Rossi na festa na casa de Faustão, e as pessoas, Reginaldo Rossi sentou para tocar no piano de Faustão, as pessoas achavam que ele ia tocar garçom no piano, né? E ele começou a tocar
música francesa, tal, não sei o que. Ele sabia, ele tinha essas referências, tanto que, por exemplo, o Reginaldo Rossi sempre dizia que a música romântica francesa era brega. Ele disse, você pega a letra e traduz um Ne me quitte pas, é brega. Olha só, desculpa só a interrupção, eu já defendi e falo, gente, o rei da sofrência é o Chico Buarque. Se você pegar as músicas do Chico Buarque, é sofrência pura, pô, né? Enfim, mas essa diferenciação, né, Iribaldo, do que faz, por exemplo, isso é MPB, isso é brega, quer dizer, tem um lugar, mas quando você vai ali no esmiuçar a própria letra, enfim, né, você vê que tá tudo muito parecido mesmo, né? E é isso, assim, geralmente o brega tá ligado, né, até o Walter de Afogados fala isso, né, que é um brega mais raiz, assim, mais bem enraizado, assim, de um tipo específico de brega, que ele vai falar, ó, o brega ele tem um jeito de falar do amor, da experiência afetiva das pessoas, que é muito mais frontal, direto e sem rodeio do que a música da MPB, que é mais clássica, né? Mais clássica. Assim. Isso significa pobreza estética? Não. Né? Pode ser que tenha bregas, e tem bregas que são pobres no sentido da construção estética da música. E vai ter, por exemplo, músicas da MPB que são pobres também, que são mais gerais e que são pobres, porque em todo gênero vai ter músicas melhores e músicas piores. Agora, isso significa que todo gênero é pobre? Não. O que acontece é que, é claro, né? Tem, por exemplo, um autor, que é o Arthur Danto, quando vai falar de arte, ele diz que arte é aquilo que o mundo da arte define como arte. Ou seja, que uma indústria cultural que detém o poder e o monopólio de dizer e de reconhecer o que é ou não inserido como arte, delimita quanto arte. Então, por exemplo, você falou do pagode. O pagode, quando começa a estourar o pagode romântico nos anos 90, ali no início dos anos 90, ele era marginalizado até que estourou tanto que não foi possível marginalizar mais e aí a indústria passa a assimilar aquilo para poder ganhar dinheiro em cima dos grupos. Isso também vai acontecer com brega em certa medida. Depois, mas vai acontecer com brega. Então, o ponto é que isso que a gente vê e diz não é arte, é mal feito, é ruim, a gente está dizendo porque a gente fez uma análise, parou para ouvir de maneira cuidadosa, analisar as referências, analisar como se constrói esteticamente um gênero, qual é a complexidade do gênero, ou a gente simplesmente, porque o mundo da arte, porque isso que se chama de mundo da arte, da indústria da arte, disse que aquilo não é arte, não é bom, não é bonito, se retira do horizonte a possibilidade de enxergar um gênero como válido no sentido artístico. Obviamente, você pode gostar, você pode não gostar. Tem gêneros que eu não gosto, tem gêneros que eu gosto. Isso é um direito que todo mundo tem. Agora, você não pode simplesmente invalidar um gênero por conta de preconceito estético, porque é disso que se trata, preconceito estético e de construção poética. Então, por exemplo, é até um outro documentário que eu gostaria de falar um dia, que se chama Silêncio da Noite, é quem tem sido testemunha das minhas amarguras, onde mostra a cidade aqui no sertão de Pernambuco, de São José do Egito, onde, sem brincadeira nenhuma, todo mundo na cidade é poeta. E todo mundo faz poesia oral. E tem disputa de poesias à noite, disputa de poesia, as pessoas fazem duelo de poesia, e geralmente é poesia quando é no duelo se xingando ou tirando onda um com o outro. Uma poesia diferente. E aí o documentarista vai lá e pergunta, mas vocês só fazem poesia rimando e tirando onda um com o outro, ou falando da realidade? Vocês não sabem o tipo de poesia, não? Aí o cara começa a citar Drummond. O cara lá no sertão de Pernambuco, semi-analfabeto, citando Drummond. As pessoas... Geralmente a galera que está no meio artístico conhece arte. Né? Conhece a arte. E no brega não é diferente. Então você pega, por exemplo, Labaredas, que é uma banda tradicional do brega daqui. Labaredas tem uma música chamada Garotinha Linda, que é toda uma construção musical baseada na música caribenha. Então, você pega o ritmo, a melodia, toda baseada na música caribenha, em diversas músicas. Então, por exemplo, a cubana, de Conde do Brega,
É uma música toda baseada em diversas referências, inclusive de músicas caribenhas, né? Da própria letra, das letras da música caribenha, né? Então, a gente precisa, para levar a sério a classe trabalhadora enquanto sujeito humano, no sentido de sujeito pleno, no sentido de que tem direito, que ele não só ama, mas como ama igual a todo mundo, ainda que da sua forma, e que por isso ele pode produzir artisticamente também igual a todo mundo, ainda que do seu jeito, você tem que levar a sério e analisar o gênero pelo que ele pode fazer. Então, por exemplo, pagode. Pagode, você vai ter que parar, analisar o pagode para quem conhece o pagode, analisar o pagode, ver quais são as referências musicais, etc, etc, etc. No brega, a mesma coisa, né? A música romântica, a música caribenha, a jovem guarda, analisar esse conjunto de referências e levar a sério, né? O pessoal até falou aqui do Pará, é um dos meus sonhos aí para o Pará, para conhecer as aparelhagens, o brega paraense, que é totalmente diferente do de Recife. Tem outras referências, ainda que também tenha tido uma influência importante da música caribenha. Só que eles fizeram dessa influência uma coisa totalmente diferente. Bom, e aí, como é que você avalia, assim, para além das questões acadêmicas, mas as discussões quando você trata isso ali para uma certa classe média, por exemplo, dentro do seu contexto? Por que eu estou te perguntando isso? De novo, ecoando aqui com a minha vivência. Eu até, hoje em dia, inclusive, eu me apresento como pagodeira, né? Eu falo, ó, eu sou Thalita, assim, assado pagodeira, até porque lá nos anos 90, como você bem lembrou, tinha até uma camiseta 100% pagodeira, 100% pagode, porque tinha um preconceito feroz, inclusive. Sobretudo uma coisa de que quem escutava pagode, né? Eram os adolescentes das escolas públicas que escutavam pagode, eu vivenciei isso. E porque os adolescentes das escolas particulares, portanto, os da classe média, os mais ricos, escutavam rock, ouviam Raimundos. Enquanto a gente estava ouvindo Negritude Júnior, eles lá estavam escutando Raimundos. Então, tinha essa coisa toda. E hoje, ainda hoje, o que se tem é uma discussão sobre se isso é arte, se isso não é arte, para quem que foi feito, enfim. A minha pergunta é justamente essa: se na sua vivência que você tem, pensando a partir, né, da sua experiência com o brega, existe esse preconceito também de uma classe média, de quem está falando, não, mas isso é música de menor qualidade, não, mas isso é um lixo, isso é ruim, isso, quer dizer, existe isso para além dessa discussão em âmbito mais acadêmico mesmo, assim, na sua vivência? Existe sim. É muito recente, hoje em dia em Recife isso se popularizou tanto o brega, que inclusive nas festas oficiais, o brega sempre participa das festas oficiais, Carnaval, São João, enfim, e festas públicas, sempre participa. E é importante dizer que isso foi uma conquista do povo da periferia de Recife e do movimento brega de Recife, que lutou muito e viveu nessa marginalidade, que foi submetida e que foi lá e conseguiu. Inclusive, hoje, é claro, já tem os efeitos, que é ver quais são os efeitos do gênero começar a ser incorporado por uma indústria cultural, por uma indústria musical local, e inclusive pela influência da política que quer colar com os cantores, com as cantoras, com os realizadores do brega, porque sabem que isso passa uma imagem muito positiva para a população, você aparecer junto com os... Exatamente, até o prefeito nevou, é isso aí. Então, os políticos colam com as pessoas do brega, justamente, disputam essas pessoas, e, claro, a periferia usa isso para poder ter acesso a festas, ter acesso a verbas que antes era totalmente negada. Então, há uns 10 anos atrás, o brega era ainda muito mal visto. Ainda era não só o gênero mal visto como subgênero, como música ruim, como lixo musical, como música de pobre, música de favelado, música de preto, esse tipo de coisa, como não circulava tanto. Então, por exemplo, como o brega se espalhou? Tinha os programas aqui em Recife, depois dos programas policiais, tinha os programas que eram chamados programas das empregadas domésticas.
que eram os programas de auditório, onde ele levava geralmente música, e elas, enquanto estava trabalhando ou estava no horário do almoço, estava vendo ou ouvindo o programa. E aí tocava muita banda local de brega nesses programas. Então, boa parte das músicas que eu conheço, tal, todas são desses programas e que todo mundo conhece e que fez o sucesso de diversas bandas desse brega romântico recifense. Então, sim, durante muito tempo, e até bem pouco tempo, agora que o brega está passando por algo que o pagode já passou, que o pagode romântico já passou, que é essa assimilação do poder político e do poder do capital e da indústria cultural em assimilar esse gênero e tornar ele um produto. E, óbvio, isso tem consequências positivas e negativas. Boa porque essas pessoas têm o mesmo direito que todo mundo de ter o seu direito a espaços no mundo da cultura, nos eventos culturais, de promover a sua música, de sua música se espalhar pela cidade, etc. Então você vê no carnaval um show de, sei lá, Priscila Senna, Rafa Santos, e vê, sei lá, 200 mil pessoas, 250 mil pessoas num show de brega, e ver meme hoje circulando, que é rico, pobre, branco, preto, menino, cachorro, papagaio, aquele, todo mundo dando as mãos e ama o brega, é uma conquista que é muito recente. É muito recente. Como falei, tem os pontos negativos. Então, você vê, por exemplo, o poder público, principalmente, o João Campos, cola lá com as pessoas, aí financia a página de brega, não sei o que tal, para aparecer como prefeito descolado e popular, porque ele é do brega. Então, é do brega, é popular, as pessoas tomam aquilo como tá ali junto, né? Mas, óbvio, é importante dizer que as pessoas, né? As pessoas hoje em Recife, por exemplo, ressignificaram algo que talvez em outros lugares do país, talvez no Pará, isso também deve acontecer, né? Parecido, que é o brega não é cafona, o brega não é ruim, o brega é bonito, o brega é bom. Brega é Recife, é a capital do brega. A gente tem esse evento, Recife é a capital do brega. O brega se tornou patrimônio público, né? Patrimônio cultural. E por mais que isso seja também uma tentativa do poder público de cooptar as forças populares, isso também é uma forma das forças populares se impor e colocar a sua cultura como válida, ter a sua cultura reconhecida como todas as outras expressões culturais. Então, de fato, o brega teve uma luta e essa luta culminou numa vitória que é hoje se passa a ter o brega na programação cultural da cidade e levado a sério a ponto que a gente tem uma data que é o Dia do Brega, um evento que é o Recife Capital do Brega, que toca 3 tipos de brega, né? São o brega clássico, o brega romântico, o brega funk. O brega funk também teve outro processo, porque no momento em que o brega estava começando a se tornar mais aceito, o brega funk trouxe um elemento que é o funk, né? É engraçado que a Regina Casé pergunta uma vez para a MC Troinha o que é brega funk, e MC Troinha responde de maneira genial, que é a mistura do brega com funk. E aí o brega funk trouxe não só um gênero que também é muito marginalizado e mal visto, que é o funk, muitas vezes, mas ele trouxe uma organização do que aqui em Recife a gente chama dos galerosos, que é os meninos da periferia. Então, eles passando a usar uma mesma roupa que é do seu grupo de dança, de passinho, de brega, e passar a compor esse grupo. E muitas escolas passaram da periferia a assimilar isso como prática pedagógica, o brega funk para dançar, etc. E aí terminou dando uma afastada até que depois isso se insere junto com o movimento do brega e passa a fazer parte de todo o movimento, que aí sim ganhou uma força muito grande e tem toda uma estética própria, por exemplo, o brega funk, né? É isso. Pedro falou aqui, né? As calças bermudas da Seaway de veludo, chinelo, correntão, tal. É diferente, por exemplo, do cara da periferia de São Paulo, né? Diferente. É outra estética, outro jeito de se vestir, outro jeito de falar. Então, é o galeroso do brega funk, né? Então,
tem uma série de elementos da periferia que passaram a ter visibilidade justamente com esse momento do brega sendo reconhecido como aspecto cultural importante da cidade. É impossível não lembrar da MC Loma, né? Ela simplesmente veio e tomou o carnaval para ela. A música da MC Loma, ela fez no quintal da casa dela, se eu não me engano, com as duas primas, e aquilo foi uma onda, assim. Acho que foi de 2017, 2018, mais ou menos. Mas, Eribaldo, enquanto você falava, eu fiquei pensando, essa, digamos aí, apropriação, assimilação que seja, né, do brega, a partir de uma questão mercadológica e política que seja, na sua avaliação, é bom ou ruim? Assim, Eu como é que acho, você observa isso? eu acho que é assim, o brega tem um movimento popular muito forte de realizadores, de produtores, de gente que tá invisível, né? A gente vê só os artistas e não vê a galera que tá por trás, né? Porque é isso, Loma fez um clipe com um celular, ó, uma vontade e falta de juízo, né? Para fazer o clipe. E deu super certo, virou um hit do carnaval. Mas tem uma galera muito grande que trabalha com brega, que faz show pequeno, que vive nessas casas de shows, tipo Clube das Paz, Clube Bela Vista, não sei o quê, e que vive dessas festas de brega de Recife, que tem várias, em vários locais, e que essas pessoas lutavam pelo seu direito de existir, de produzir artisticamente e etc. E essas pessoas, é o que eu sempre digo para todo comunista, ninguém vai esperar fazer a Revolução Comunista para conseguir ter avanços e melhorias nas suas vidas. Elas estavam lá lutando, organizadas politicamente, ao seu modo, ao seu jeito, né, da sua forma. O movimento brega foi muito organizado. Teve um processo de organização importante, principalmente ali nos anos 90. Então, ali do início, no meio dos anos 90 para os anos 2000, o movimento brega passa a ter uma organização maior e passa a reivindicar espaços maiores. Então, paulatinamente, ele começou a chegar em casas de show de bairros nobres da cidade. Então, a gente, por exemplo, a gente ficava tirando onda. Pô, o cara de Boa Viagem paga 50 conto para ver o show que a gente tem de graça. A gente paga R$5, mas é isso. Ele chegando em outros lugares. E óbvio, né? Eles tinham o direito de pautar isso, de exigir, de ter um brega como a grande música. Então, você chega em qualquer periferia do Recife, aqui ou a pessoa está ouvindo pagode, samba, ou a pessoa está ouvindo brega. Não toca sertanejo, por exemplo. Aqui é muito difícil tocar sertanejo. Então, e o brega é hegemônico. É a nossa música. É a música das pessoas da classe trabalhadora. Todo lugar vai estar tocando brega. Então, de fato, era música da cidade. Recife é uma cidade que se ouve brega o tempo todo. A exceção é os bairros ricos. Assim, aí é exceção. Né? Essas pessoas tinham direito a ter a sua contribuição cultural reconhecida. Tinham direito a participar, tal qual participavam os demais artistas da cidade, que também tinham sua importância, dos eventos culturais. Porque as pessoas demandavam isso. As pessoas da periferia queriam ir para o carnaval e queriam ver Rafaela Santos, queria ver Priscila Senna, queria ver Labaredas, queria ver Reginaldo Rossi, queria ver Walter de Afogados, queria ver o brega, queria ouvir brega, a música que você ouve, ver o artista que você gosta cantando. E as pessoas têm esse direito de ver os seus artistas nas festas da cidade, porque são as festas locais, né? Ainda mais Recife tem uma tradição de ter uma espécie de entrincheiramento cultural muito grande, né? Então aqui se ouve, se toca, se vê nos shows, nas grandes festas, os artistas locais. Então, por que o brega estaria fora? Então ele tinha direito de participar disso. Agora, essa inserção e esse reconhecimento se dá sobre a lógica de uma sociedade capitalista e, por óbvio, isso é cheio de contradições. Faz com que, se por um lado você possa ir no carnaval e ver um show para 200 mil pessoas de Rafaela Santos, como teve, gigantesco, por exemplo, era um show, foi muito engraçado, porque era o show de Gil estava abrindo para Rafaela Santos. Era isso, em Recife acontece isso, né? Gilberto Gil abrindo o show de Rafaela Santos.
E aí o rapaz que estava atrás de mim fez assim, e esse cara não termina não, esse cara era Gilberto Gil. Porque ele estava muito animado para Rafaela Santos, né? É isso. Mas olha só, eu vou te contar que aqui no Rio, no Réveillon, ia ter no show, né, do Ano Novo, teve o show do Caetano com a Maria Bethânia e depois ia ter a Anitta. E aí tinha um camarada do meu lado aqui que ele mais ou menos entrou um pouco nessa loja. Falou assim: ele eu conheço, o Caetano, e ela, quem é? Não sabia nem quem era a Maria Bethânia. Eu falei assim: não, mas eu quero ver a Anitta. Tipo, acaba logo esse show. Quer dizer, é isso, né? Enfim, as coisas como Mas elas... é isso, assim, isso gera algumas contradições, que é, por exemplo, politicamente o Brega está visivelmente sendo bastante instrumentalizado para fins políticos. E como a galera do Brega precisa de espaço, por exemplo, na prefeitura, para ter acesso a shows, a verbas, a acessos culturais, você não vai se indispor com quem tiver no poder, né? Você não vai se indispor. Então você perde a capacidade de pleitear e de fazer críticas políticas que se fazia anteriormente, porque agora você está na planilha de pagamentos da prefeitura como atração cultural da cidade. Então, como o Brega vai se articular agora, por exemplo, com outros artistas para pleitear questões de verbas para cultura, etc., e mais espaço. Então, isso é um desafio para o movimento. E, por outro lado, querendo ou não, esses artistas que se tornam mais famosos, muito mais famosos, por exemplo, Rafaela Santos, Priscila Senna, que estão gigantescos, MC Tocha, gigantescos, eles se afastam das periferias no sentido de que eles não vivem mais na periferia. Então você vai ver esses artistas eventualmente num evento da prefeitura, do governo, num grande, sei lá, num grande evento cultural privado, sabe? Então gera essas contradições. Então antigamente Zé Carlos, por exemplo, esse ser humano maravilhoso que me ensinou brega, ele tomava uma com o cantor de Labaredas e a pessoa ia pro show, sentava na cadeira e via o show e pagava, sei lá, R$ 5 no show, R$ 10 no show, era aberto para a comunidade, porque ele era da comunidade. Agora não, agora são grandes artistas, mega produções. É claro que tem um lado bom, quer ver o brega ter acesso a essas megas produções. E o lado ruim é esse afastamento que o dinheiro dá e essa cooptação política que, querendo ou não, está na planilha de pagamentos do Estado e da Prefeitura, produz. Óbvio, é um desafio, mas essas contradições também são resultados de uma luta popular que teve vitórias e conquistas importantes. Bom, e aí agora, realmente, para finalizar aqui a sua participação, eu tenho uma questão, Iribaldo, que me persegue, assim, muito, que assim, me parece, que estou partindo de um juízo meu mesmo, que a gente tem uma esquerda que talvez ignore um pouco sobre essas questões culturais, assim, um pouco disso que você está tratando, né? E por quê? Porque quando a gente tá, eu sempre tento repetir isso, assim, sempre que posso. Quando a gente está pensando em revolução socialista e a gente existe um imaginário, até por parte da esquerda, que a gente fica tentando fazer um certo mimetismo, até estético mesmo, né? Da revolução bolchevique, a gente traz um pouco disso. E aí, algo que eu defendo assim frontalmente, com veemência, é que quando a gente está pensando em revolução socialista, a gente está pensando em revolução socialista brasileira. Portanto, ela precisa ter a cara do Brasil. Assim, um pouco do que a gente tem como das nossas pretensões aqui desse programa é trazer um pouco desse entendimento também. E aí vai a minha pergunta para você nesse sentido. Você acha que a gente ignora de alguma forma, a gente quem, né? A gente esquerda, essa esquerda socialista, essa esquerda que pensa e projeta e defende uma revolução, a gente ignora essa potência que é de tentar, da gente tentar se entender que a gente vai construir esse processo revolucionário a partir também desse aspecto da cultura, até inclusive para um processo de conscientização de classe mesmo, né? A gente só consegue se aproximar, no meu entendimento, do que para a gente tentar realmente construir esse lugar, né? Forjar esse lugar de pavimentar uma estrada para a revolução, quando a gente se aproximar
dessa classe trabalhadora, que é essa, que escuta, pensa e faz o brega, que canta e toca o pagode, que, né? E então eu queria te ouvir um pouco mais, não é nem uma pergunta, estou trazendo uma indagação aqui, porque me parece um pouco dentro do que eu tenho te acompanhado e visto os seus vídeos e dentro daquilo que você estuda, que isso também é uma preocupação sua de alguma forma. Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão também. Eu acho que é fundamental esse incômodo. Eu acho que todo comunista deveria estar incomodado com isso. Acho que nós devíamos estar mais incomodados com isso. Acho que de uns tempos para cá há uma certa mudança nisso, há uma melhora, deu uma melhorada. Então, você, por exemplo, a estética do Farol Brasil tem uma estética mais dialogando com elementos brasileiros, né? Tem mais uma coisa brasileira. Mas me parece que todas as vezes que os comunistas vão pensar em arte, eles pensam no realismo socialista. Todas as vezes. Todas as vezes. Principalmente o soviético. Então é aquele pôster soviético, aquele estilo de pôster soviético, etc, etc. Nada contra. Bonitos pôster, beleza, mas não dialoga em nada com o Brasil. E aí as pessoas confundem o fato de que nós temos que dialogar com nossa tradição comunista com o fato de que nós temos que fazer isso mimetizando a Revolução Russa. E é interessante, é a Revolução Russa, porque a gente não mimetizou, sei lá, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana. Então, por exemplo, eu até estou lendo aqui um livro sobre os debates culturais, sobre as políticas culturais cubanas. E o pau estava quebrando, assim, não havia um consenso. Tipo, a gente às vezes parece que é isso, assim, a galera chegou no realismo socialista como se fosse um consenso. Obrigado. E não é bem assim. Aqui no Brasil, a gente precisa criar não só um programa político brasileiro para a Revolução Brasileira, mas uma estética brasileira que respeite as produções que a classe trabalhadora já faz. Então, por exemplo, você não vai dialogar com a classe trabalhadora. Eu sempre achava isso engraçadíssimo. Às vezes tinha festa do partido, quando eu estava no partido, tinha festa no partido, e aí ficava tocando umas músicas assim, dos anos 60, 70, da Revolução, e era um negócio tristíssimo, pô. Até que um dia alguém organizou uma festa com um brega, funk, pesado, foi todo mundo, foi uma galera da periferia. Tá vendo que vai? É só fazer as coisas das pessoas, tá ligado? Então, assim, você não vai chegar nas pessoas simplesmente porque você tem a linha política correta, simplesmente porque você leu Marx, simplesmente porque você tá certo, porque tá certo não leva ninguém para lugar nenhum. Você tem que se aproximar das pessoas, é o que eu sempre tento insistir nesse ponto, afetivamente. Por que as pessoas na periferia escutam brega? Ou por que em São Paulo as pessoas na periferia ouvem o pagode? Porque, de alguma forma, o pagode romântico ali nos anos 90 tocou o coração daquelas pessoas. Fez aquelas pessoas, olha, ouvirem aquela música e dizer, pô, isso fala sobre mim, pô. Cria identificação, produz enraizamento. E você vê que seu vizinho também ouve, você começa a criar uma dinâmica de grupo onde todo mundo partilha sentimentos em comuns. Ou seja, se eu sofro, ou rio, ou choro, ou me alegro com uma música, e fulano, e cicrano, e beltrano também, significa que nós temos algo a partilhar. E você começa a criar grupo, não pelo fato de que todo mundo está ali passando por uma doutrinação pedagógica. Por mais que eu seja marxista, eu acho que tem que ensinar Marx mesmo, isso é fundamental. Mas você não vai fazer isso somente do ponto de vista de um racionalismo. Para mim, você começa ganhando o coração das pessoas. E isso, a estética é fundamental. Você vai ganhar o coração das pessoas pela música, pelo Reginaldo Rossi jogando um brega, jogando um dominó com fulano enquanto ouve um Reginaldo e o cara falando as 70 vezes que ele foi corno, porque o recifense ama ser corno. Então vai falar quantas vezes ele foi corno, e vai beber, e vai chorar, e vai lembrar da mulher amada, do cara amado, e assim por diante. E aí, no final, o cara vai olhar para você não mais como aquela pessoa que quer lhe ensinar politicamente, ou porque lhe vê como inferior, porque você veio da universidade, ou porque você estudou, porque você é letrado. Nem vai olhar para você com a desconfiança que a periferia olha com direito a quem participa de partido político.
Porque, no geral, o partido político só aparece na periferia para enrolar o povo, então o povo tem desconfiança e tá certo mesmo. Então, para quebrar essa desconfiança, você tem que ganhar confiança e se colocar como um ser igual à pessoa. Então, se a gente não ouve, não está lá para ouvir, é um déficit de escuta que a gente tem. Se a gente ouvir as pessoas com atenção, aí a gente vai descobrir, inclusive, qual é o melhor caminho estético que a gente vai ter, quais são os problemas políticos que a gente tem que enfrentar, quais são os problemas imediatos, e assim por diante. Para poder aí sim a gente construir uma revolução não só brasileira, mas uma revolução brasileira que tem a cara do povo do Brasil. Irretocável, Eribaldo, como eu disse, isso é realmente algo que me persegue e eu acho que isso precisaria ser um ponto fundamental, assim, primordial, para a gente tentar construir esse lugar, assim, não tem como, porque a gente, enfim, aí a gente pode abrir para outros debates, então por isso que eu quero, né, que você volte outras vezes, porque a gente tem uma esquerda que traz o identitarismo como fantasma para revelar todos os seus preconceitos. A gente tem essa questão dos partidos também, que ontem, por exemplo, o Renato Freitas dizia isso, né? Nenhum partido organiza a periferia. Quem organizou a periferia, na minha experiência, foi o hip hop. O Renato Freitas ontem ele disse. Quer dizer, então são muitas as questões que a gente precisa pensar e que certamente não vou se esgotar aqui nessa sua participação. Eu só vou ler alguns comentários que eu separei aqui para a gente poder se despedir. Bom, olha só, esse aqui, na verdade, eu já li, né, um pouco do que que eu estava comentando no começo do nosso programa aqui, sobre o manifestante que sozinho foi lá e falou umas boas verdades para o Bolsonaro. Também aqui quem comenta é o Sil, que diz: Eribaldo curte Júlio Nascimento? Ele pergunta. Eu não desconheço o Júlio Nascimento, vou procurar. Também aqui o Antônio Abreu disse que o Nelson Ned foi muito apreciado e passou por Portugal. O Rafael Pontes que diz: vi Reginaldo Rossi ao vivo em 1996 em Mosqueiro, no Pará, um showman. Aqui o Rafael Fontes também disse que aqui a gente chamava o pagode 90 de pagode xarope. Aqui aonde, Rafael, você diz? Te pergunto. Bom demais. Também aqui a Conceição que diz: Thalita, aqui em Pernambuco também tem samba bom, diz ela. Tem assim, grupos de samba, de pagode em Recife? Tem. Claro, teve uma época ali, início dos anos 2000, que teve muito forte. E aqui hoje tem um pagode muito forte, que é o pagode do Didi, né? Já é tradicional, tem boas décadas já de existência. Bom, também aqui a Medina, olha só, diz ela: meu Deus, qual a diferença entre brega e cafona? Sempre achei que era a mesma coisa. Isso é um equívoco, né, Eribaldo? Tem que separar, a gente tem que separar esses significantes, como diz na psicanálise. Porque o brega ele tem uma estética, né? Também tem. O cafona é o cafona, é aquilo. Por exemplo, se a gente pegar lá o bolsonarismo, a estética bolsonarista é uma estética cafona, completamente cafona. Não é brega, é que tem uma confusão. Acho que talvez isso seja algo mais presente aqui no Sudeste, Sul e Sudeste. Eu acho que talvez no Nordeste isso seja mais explicado, né? Isso está muito mais bem definido. Mas aqui, de fato, as pessoas falam assim aleatoriamente e não tem noção da confusão que é. Uma coisa, cafona é uma coisa, brega é outra. É bem diferente. Aqui também a gente tem quem comenta, o Ricardo falando do pagode, que não é um ritmo, é um estilo musical. Isso a gente sabe, né, que o pagode na verdade é a festa que toca samba, é porque a indústria fez do pagode uma separação, tentou colocar como um gênero. Isso é algo que tem mais a ver com uma questão mercadológica do que em si, porque na verdade tudo é pagode, tudo é samba, né, nesse sentido, mas aí tem uma discussão sobre isso. O Antônio Abreu está perguntando aqui um exemplo de brega, de música brega. Vou indicar, Reginaldo Rossi já é clichê, né? Todo mundo conhece, porque ele é o mais famoso, é o rei, né? Bote aí, Banda Labaredas, aí é meu favorito,
O Souto ABN diz que a capital do brega é Belém. Aqui. Ó, teve no início dos anos 2000, ali a partir de 2005, por aí, teve um intercâmbio muito grande entre o brega de Recife e o brega do Pará. Então, por exemplo, o Calypso veio para cá um tempo, ficou um tempo aqui. Aí veio uma versão pernambucana do Calypso, que é a Companhia do Calypso, e assim foi. A gente assimilou muita coisa do brega do Pará em determinado momento. É isso, é uma conexão do brega aí, Recife e Belém. Bom, France diz, Eribaldo, seu vídeo sobre a Revolução foi uma pancada. Espero que os camaradas assistam, reflitam e voltem ao planeta Terra. Muito obrigada. Esse vídeo tá onde, Eribaldo? Tá no meu canal, que é com meu nome, Eribaldo Maia. Foi um vídeo que eu fiz sobre a ideia de revolução, né? E as tretas, né, entre o movimento comunista que são eternas. Aqui, bom, e só um último comentário que chegou do Rodrigo Lima, que diz, cafona é falar mal de brega. Isso aí. É isso, Eribaldo. Te agradeço muito novamente. Quero que você volte à cultura brasileira outras vezes para a gente poder falar mais. Tem uma discussão que eu sei que está rolando muito com o professor Felipe Leão. Eu tenho acompanhado alguns vídeos também sobre a questão da arte, da função da arte. Então, acho que a gente pode ter uma oportunidade aí para conversar sobre isso também. Boa, vou trazer o Felipe Leão para cá, porque aí a gente faz uma conversa geral, que aí fica maravilhoso. Inclusive, eu estou preparando o material para fazer um outro vídeo conversando com o Felipe Leão. Dizer ao pessoal do chat que está procurando brega, eu tenho uma playlist no meu Spotify chamada Recife vai se acabar em Gaia e Brega. São 4 horas de brega. Então, vão lá ouvir, que tá bom demais. Tem de todas as épocas, de todos os estilos de brega. E é isso, Thalita. Obrigado. A conversa foi maravilhosa. Espero voltar. Com certeza. Tchau, tchau, Eribaldo. Até mais. Tchau, tchau.